A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, dia de domingo, 3 de novembro de 2024, estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Neste trimestre, nós estamos estudando sobre as promessas de Deus. E na lição de hoje, lição de número 5, nós vamos ver sobre a promessa de salvação. E eu quero ler com você o texto que está lá em João, capítulo 3, 14 a 21, que diz assim a palavra de Deus. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus sobre a nossa reflexão nesta oportunidade. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos da Tua graça, apelamos para a Tua misericórdia, Senhor, para que Tu fales conosco através dela. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja em paz, que você possa aproveitar esse momento que nós tiramos para a reflexão da palavra de Deus. Nossos estudos da escola dominical são doutrinários, ou seja, ele ensina aquilo que está revelado na Escritura Sagrada, que todo aquele que tem fé em Deus e crê em nosso Senhor Jesus Cristo possa observar. Então, na lição de hoje, nós vamos ver sobre a doutrina da salvação. João 16:33 diz assim: Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a palavra de Jesus de vitória para nós. No mundo nós temos muitas aflições. Talvez você esteja passando alguma aflição nesse momento. Mas Jesus diz assim, olha, vocês têm um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aqueles que estão em Cristo podem ter essa segurança. A doutrina da salvação nos mostra isso.
Então, na lição de hoje, nós vamos ver em 3 partes. Primeiro, a promessa da salvação, que é para aqueles que, porventura, ainda não tenham escolhido este caminho, que é seguir a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós vamos ver sobre a natureza da promessa de salvação. Então, vai ensinar a nós que já trilhamos neste caminho de fé algumas coisas importantes, como a justificação, a santificação. E a terceira parte da nossa lição vai falar sobre a promessa e perseverança na salvação. Então, há uma parte da salvação, mostra claramente a doutrina da salvação, que ela é feita por Cristo, é de graça. Pela fé sois salvos. Então, nós recebemos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, mas tem uma parte que o cristão tem que fazer para continuar firme, gozando das promessas da salvação. Então, a primeira parte, entrando na primeira parte, que fala sobre a promessa da salvação, fala que a salvação é maravilhosa, uma maravilhosa salvação. O povo de Israel tinha saído da escravidão do Egito e estava se encaminhando para o Mar Vermelho, estavam no Monte Or. E lá no Monte Or, eles se rebelaram contra Deus e contra Moisés. Falaram, nós saímos lá da escravidão do Egito para vir para cá, mas falta água, falta comida, está faltando tudo aqui. E aí Deus fica irado com aquela rebelião de Israel e manda serpentes venenosas. E aí as pessoas ali, naquela jornada para a terra de Canaã, começam a ser picadas pelas serpentes e vão morrendo. E aí Deus fala com Moisés para que ele faça uma serpente, diz lá em Números 21:8. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente, ou de bronze em outras traduções, e põe-na sobre uma haste. E será que viverá todo o mordido que olhar para ela. Então ali as pessoas que chegavam diante daquela serpente, olhavam para ela, não morriam da mordida da serpente. E Jesus usa isso para falar acerca da sua pessoa. Lá em João 3, 14 e 15, Jesus diz assim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como as pessoas eram salvas do veneno da serpente, assim há hoje. O homem é salvo do veneno da serpente, que é o diabo, nosso adversário, olhando para Jesus. Como Jesus foi levantado ali na cruz do Calvário, nós olhamos para aquele sacrifício vicário de Jesus e cremos que Jesus morreu ali para nos salvar e para nos dar vida eterna. E aí nós
somos salvos, segundo a palavra de Deus. É a obra da salvação. A palavra salvação no grego é sotéria, ela tem diversos significados. Por exemplo, lá em Lucas 1:71 diz assim: para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos aborrecem. Ou seja, livramento contra os inimigos. Atos 27:34. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Então, aqui a palavra sotéria aparece como saúde. Se você tem uma enfermidade, se você tem uma dificuldade física, então você ora a Jesus e Jesus cura as suas enfermidades pela fé. Filipenses 1:19 diz assim: porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Então, Paulo estava preso e ele cria que pelas orações dos irmãos haveria socorro em nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes estamos presos a um vício, a um pecado, alguma coisa horrível. E o socorro do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo pode resultar em libertação da nossa prisão. Então, se você tem alguma situação que você se sinta prisioneiro, acredite que a libertação dessa situação é uma das bênçãos a todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a obra da salvação? Nos livra de todos aqueles que nos aborrecem, nos dá saúde, nos dá a libertação, e isso é em nome de Jesus. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado para que entre os homens para qual devamos ser salvos. Então, a humanidade tem recorrido a muitos deuses, mas fora de Jesus não há salvação. Há necessidade que o homem compreenda isso. Só a obra ali na cruz do Calvário, realizada por Jesus, pode salvar o homem da escravidão do pecado. Jesus é o Salvador. Na segunda parte da nossa lição, nós vamos falar sobre a natureza da promessa de salvação. Então, nós vamos falar de 3 promessas aqui de salvação: a justificação, a regeneração e santificação. O que é justificação? Romanos 5:1, o apóstolo Paulo diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando a nossa natureza pecaminosa se manifestou, nós somos condenados.
Nascemos pela condenação original, ou seja, Adão pecou, se rebelou contra Deus. Se o homem nasce rebelde contra Deus. E a justiça de Deus, ela pede condenação para essa rebelião. E a condenação é eterna. Depois da morte segue-se o juízo. Então, há uma condenação eterna. Mas quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse Paulo, ou seja, a justiça de Deus foi cumprida em Jesus, quando Jesus morre ali na cruz, pagando os nossos pecados. A condenação que estava sobre nós foi sobre Jesus. Então agora nós somos considerados diante de Deus justos, porque Deus já não olha mais para nós, salvos em Cristo, como uma pessoa caída no pecado como Adão, mas nos olha como uma pessoa justificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, regeneração, 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, uma coisa maravilhosa, embora nós ainda vivamos nesse corpo mortal, nós somos novas criaturas. Tudo aquilo que nós fizemos na vida antes de aceitarmos Jesus como Salvador foi apagado diante de Deus. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então agora nós podemos ter uma nova oportunidade de vida, porque toda aquela culpa do pecado recaiu sobre Jesus e já nós não temos que nos lembrar das coisas passadas. E vivemos uma vida nova, então podemos deixar para trás uma vida de vícios, uma vida de prostituição, uma vida de desonestidade. Tudo que nós fizemos de ruim antes de aceitarmos Jesus como Salvador é apagado no livro da vida. É coisa maravilhosa a regeneração. E também uma promessa da salvação é a santificação. Filipenses 3:21 diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, e sujeitar também a si todas as coisas. A palavra santificação, às vezes, por causa da nossa cultura católica romana, é mal entendida. A santificação significa separação. Então, quando você aceita Jesus como Salvador, você é considerado santo. A palavra santo é separado. Não é que você tem uma auréola sobre a cabeça e virou um anjinho. Não é isso. É a sua posição diante de Deus. Agora, você é separado por Deus. E essa santificação, ela tem uma parte de Jesus, que é essa que Paulo fala aqui em Filipenses 13:21, que um dia o nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Nós aguardamos o arrebatamento da igreja. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados. E nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles e estaremos com Cristo agora num corpo
realmente totalmente apropriado para viver em santidade permanente no céu. Agora, a santificação também é progressiva aqui na Terra. Tem uma parte nossa em que nós vamos resistindo às tentações do pecado e sendo uma nova criatura, com um entendimento ético e moral completamente diferente do que tínhamos antes de abraçar Jesus como Salvador. E agora temos um novo proceder, uma nova conduta, porque somos instruídos na palavra de Deus sobre todos os aspectos da nova vida em Cristo. É isso que nós vemos nas nossas lições bíblicas dominicais. Por isso é tão importante você participar dela, porque nós recebemos da parte de Deus orientação bíblica de como proceder como nova criatura. Então, todos os aspectos morais, éticos, de uma vida plena em Cristo vão sendo expostas para nós na Escritura Sagrada como modelo a ser seguido e perseverado. Que Deus possa te abençoar nesse caminho de santificação. Terceira parte e última da nossa lição fala sobre promessa e perseverança na salvação. Lá em Efésios 1:4 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a promessa de salvação em Cristo. Então, a base é a presciência de Deus. Deus já sabia que nós um dia iríamos aceitar Jesus como Salvador. Então, pela sua presciência, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Agora, isso não significa, uma vez salvo, salvo para sempre, porque a apostasia é individual. Lá em Hebreus 2:3, nos chama muito a atenção. Diz assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que as ouviu. Então, aqui é uma questão doutrinária muito profunda e que tem servido de divisão na igreja evangélica e de estudos de pessoas altamente qualificadas sobre essa questão. Podemos ou não podemos perder a salvação? Então, algumas igrejas evangélicas dizem: não, Deus nos elegeu e nós somos salvos e salvos para sempre. Mas e aquela pessoa que estava na igreja e abandonou a fé? Não, essa pessoa, segundo esta doutrina, que não concordamos, eles dizem: não, eles nunca foram salvos. Não, nós cremos que a salvação é um ato de fé individual e que nós podemos apostatar da fé e recusarmos essa salvação. É o caso aqui do autor de Hebreus, que nos exorta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então ele usa o exemplo do povo de Israel que saiu da escravidão do Egito e se rebelou contra Deus no deserto, e aqueles que saíram do Egito, com exceção de Josué e Caleb, não pisaram na terra prometida. Então é possível o crente perder a salvação segundo a doutrina ensinada na igreja evangélica Vida Frutífera? Nós cremos que sim. Você pode aceitar Jesus como Salvador, como Judas aceitou, como Ananias e Safira aceitaram, e um dia você dá ouvidos ao diabo, como já vimos muitos, infelizmente, irmãos fazer,
e se afastam do amor de Cristo e perdem a sua salvação. Então, nós vemos que existe uma possibilidade de apostasia, que Deus nos livre de sermos tentados a esse ponto. E a promessa e a segurança de salvação. 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, agora o crente, ele que está em Cristo, ele pode ter segurança da salvação, porque também tem um perigo. Às vezes tem crente fraquinho que pensa assim, não, principalmente quando no começo da fé, será que eu perdi a salvação? Não, não se perde a salvação assim por qualquer coisa. Nós não temos uma vida perfeita aqui nesse mundo, cometemos pecado. João fala, se você cometeu algum pecado, você peça perdão a Deus, porque diante de Deus nós temos um advogado, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que te perdoa de todos os pecados. Então, o crente, ele caminha numa vida de fé com alguns percalços que, através da oração e da confissão, vai tendo novamente uma jornada gloriosa. E aí nós podemos ter certeza de salvação. Então também não é certo o crente ficar com medo. Não sei se sou salvo, se não sou. Não, a palavra de Deus, por isso estamos estudando a doutrina da salvação. A doutrina da salvação te dá segurança de você ser salvo, de você ir para o céu. Você pode ficar tranquilo contra isso, a não ser que apostate da fé. Apostar da fé é coisa grave. É tipo Judas, trair Jesus, abandonar Jesus. É cair numa vida novamente de pecado, aquela que você levava antes de aceitar Jesus como Salvador. Isso é apostasia. Agora, se você não está nesse caminho, e eu espero que você não esteja, pode ficar tranquilo quanto à sua salvação. Para nós concluirmos, eu quero deixar um versículo para que você tenha bom ânimo. João 5,24 diz assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Você não está em condenação, você passou da morte para a vida. E você, meu amigo, que ainda não aceitou Jesus como Salvador, olhe para Jesus, como diz a nosso texto da lição. E como Moisés, João 3, 14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olhe para Jesus, creia em Jesus como Salvador, e a salvação virá a seu coração e você se tornará uma nova criatura em Cristo. Que Deus te abençoe. Amém?